nós estamos partindo aqui de uma primícia, e eu tenho feito isso até justamente para gerar em vocês algo que é crucial para uma vida cristã: discernimento. Como eu até falei aqui agora, se a gente não discernir o corpo, então isso é algo crucial, discernimento. Eu diria para vocês que mais do que nunca nesses dias, uma das coisas pelo qual nós mais devemos orar é: Senhor, me dê discernimento, para que eu possa distinguir as coisas. Amém, queridos? Para que eu possa realmente compreender qual é o espírito que está por trás daquilo, as motivações que estão ali por trás. Amém? E a Bíblia diz, amados, que nos últimos dias, isso está lá em Mateus 24, que o princípio das dores, ele tem algumas características. Quando se fala sobre o princípio das dores, a volta de Cristo, próximo ali o retorno de Jesus. E ele diz que a primeira característica dos últimos dias, e principalmente aquele momento que marca o princípio das dores, é o engano. É uma característica muito comum nos últimos dias. Então a Bíblia diz que haveriam o quê? Falsos. Não. Mateus 24. Haveriam falsos cristos. Falsos messias. Aí deixa a tua mente fluir aí. Mas diz que haverá isso. De maneira que enganará os escolhidos também, que somos nós, os discípulos. Então, para que a gente não venha a ser enganado, o que a gente mais precisa pedir? Senhor, me dê discernimento. Me dá discernimento. Amém? Eu preciso de discernimento. É uma das coisas que nós mais precisamos orar, amados. É por discernimento. Amém? E então nós estamos partindo dessa primícia. Por quê? Para gerar isso em vocês. Por isso que nós estamos usando qual primícia? Multidão. E o que mais? Discípulos. Amém? Quando nós começamos a fazer essas comparações, ou quando a gente começa a mostrar, a comparar e mostrar o caminho desse, o caminho daquele, isso vai gerando em você esse discernimento. Aí você consegue entender: peraí, eu ainda estou aqui no lado da multidão? Ou será que eu já estou aqui do lado dos discípulos? Por que eu digo isso para você, amados? Eu digo isso para você porque não é porque alguém está dentro de uma igreja que significa que ela é discípulo de Jesus. Aqui entre nós, aqui agora, pode haver aqueles que são da multidão, ou que ainda estão na multidão, e pode haver aqueles que são discípulos, aqui entre nós agora. Deu para entender ou não? E é preciso discernimento. Por quê, queridos? Porque parte do que a multidão almeja, o discípulo também. Ou parte daquilo que a multidão experimenta, o discípulo também experimenta. Por isso que pode se tornar algo confuso, e você dizer: não, mas eu sou discípulo. Mas de repente você está na multidão ainda. E aí como é que a gente consegue, amado, saber se a gente é discípulo ou ainda estamos na multidão? Quando a gente faz a comparação e a gente começa a se discernir. Examine o homem, pois o homem é a si mesmo. Aí você começa a perceber as intenções do seu coração. Você começa a perceber qual é o seu objetivo de estar aqui. Qual é o seu objetivo de buscar a Jesus. Por que você se relaciona com Jesus? Aí você consegue fazer como é que a gente fala? Uma espécie de uma análise. Mas quando alguém vai entrar numa empresa, o que eles fazem? Como é que é o nome? Uma seleção. Não é uma seleção. Oh, Jesus, esqueci o termo agora, mas vamos seguir. Entrevista. Sabe quando você está com a palavra, mas a palavra não vem, irmãos? Já aconteceu isso com vocês? Hein? Ai, rapaz. Vamos seguir. Se eu lembrar aqui, eu falo. Mas é uma espécie disso. Onde você vai fazendo ali uma espécie de um crivo, sabe? E aí você vai percebendo o que é daquilo que não é, e você vai notando isso. Então é interessante nesse ponto.
Então por isso que eu estou dizendo, nós estamos aqui lançando para que você perceba. Agora o que é interessante, que você precisa saber, existem coisas que só o discípulo, só quem é discípulo pode acessar. A multidão não acessa. Existem coisas que só o discípulo é que vê, enxerga e experimenta. A multidão não. Deu para entender, irmãos? Com a multidão, Jesus falava com parábolas. Mas para os discípulos, Jesus explicava as parábolas. Deu para entender? Era diferente. A multidão via milagres, curas, até ouvia Jesus pregar. Mas só os discípulos viram ele se transfigurando. Moisés, Elias e o próprio Deus dizendo: esse é meu filho amado, a ele ouvireis. Triagem, essa é a palavra. Lembrei. A gente faz essa triagem dentro de nós. Deu para entender? Então é importante você fazer essa triagem em você. Porque como discípulo, você vai acessar algumas coisas que só pertencem ao discípulo. O discípulo é o único que entra com Jesus num quarto onde tem uma menina morta. Só os discípulos entraram lá. O resto ficou do lado de fora. Só os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, amados. Aliás, ai Jesus, agora o negócio está pegando. Só os discípulos viram Jesus ressuscitando. Só eles viram Jesus ressurreto. Então entenda, existem coisas, amados, que o mundo não vai ver, a multidão não vai ver, mas só os discípulos verão isso. Amém? Só os discípulos viram. Por isso que eles falavam: não, mas ele está morto, cadê ele? Eu vi, Pedro dizia, eu vi. Ele ressuscitou. Mas como você diz? Porque esses olhos viram. Só os discípulos viram. Então é importante nós entendermos, igreja, que se a gente não perceber em que lado nós estamos, nós vamos acabar perdendo muitas coisas, experimentando coisas mais profundas, coisas mais íntimas. Amém? Coisas, amados, que só cabe ao discípulo. Amém? Só cabe ao discípulo. Então você precisa fazer essa triagem em você e perceber: será que eu ainda estou na multidão? Ou eu sou um discípulo? Entenda uma coisa: a multidão, amados, ela dança conforme a música. A multidão, ela gosta do modismo. Ela segue. A multidão, ela vai na onda. Gente, qual que é a onda do momento? Qual que é a moda do momento? Modinha. A multidão é modinha. Entende? Qual que é o momento? Agora é as churches. Ah, então vamos para uma church, né? O pessoalzinho com placa lá na entrada, seja bem-vindo, bora. Passa essa onda, qual que é a outra agora? A multidão é assim, irmãos. A multidão, ela é levada desse momento, por isso. Por que eu digo? Porque a mesma multidão que gritou: Hosana, 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 foi a mesma que disse: crucificam. A mesma multidão que declarou: Hosana, foi a mesma que disse o quê? Crucificam. A multidão é assim. Ela se deixa levar pelo momento, pelo instante, pela sensação. Porque na verdade o que ela está buscando é o benefício próprio. Ou seja, Jesus me servia até onde ele me dava benefício. Não serve mais, crucifica-o. Porque já não.
O discípulo não, amados. O discípulo... Alguém já ouviu aquele termo? É pé de boi? Quem já ouviu isso? Pé de boi. Sabe o que é pé de boi? Quem já ouviu isso? Pé de boi. Pé de boi é aquele sujeito que ele coloca o pé, não é? E dali ele o quê? Ele não sai. O discípulo é assim, amados. O discípulo permanece até o fim. E Jesus disse isso, não disse? O discípulo é aquele que se agarra e diz: eu não solto. Ele pode ser apedrejado, ele pode ser esquartejado, ele pode ser caluniado, ele pode ser difamado, ele pode perder tudo, mas ele diz: eu não largo. É como aquele cachorro que pega o osso e não solta. O discípulo é assim. Ele não é levado pelo modismo. Ele não se deixa levar por isso. A sensação do momento, não, ele não se permite a isso. Ele não se permite, amados. Então o que eu quero trazer? Faz aí uma triagem. Agora estou usando muito para não esquecer, né? Em você. E observa, vê se em você é a característica da multidão. Se tiver, saiba de uma coisa. Assim como Jesus, ele fez um convite a Levi, ele está fazendo um convite a você. Porque o Evangelho é um chamado ao discipulado. O Evangelho é um chamado a caminhar perto de Jesus. Então, da mesma forma que ele fez um convite a Levi dizendo: venha, segue-me, vem comigo. Ele também faz a nós. Ele faz a mim, ele faz a você. Agora, como eu já disse aqui, é lógico que o discipulado, quem toma a iniciativa é Jesus. Porque é ele quem viu Levi. Ele é quem enxergou Levi. É ele que tem iniciativa e chama Levi. Só que o discipulado acontece numa reciprocidade, uma interação. Então o que a Bíblia diz no versículo 28? E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ou seja, o discípulo é alguém, presta atenção. Isso, versículo 27, Lucas capítulo 5, verso 27 e 28. Verso 28 diz o seguinte: Jesus chama Levi e diz o quê? E ele, deixando tudo, levantou-se e o que ele fez, amados? E o seguiu. Então o 27 é Jesus fazendo o convite, mas o 28 é ele correspondendo àquele convite. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, numa linguagem mais facebookiana, sabe alguém quando manda uma solicitação de amizade para você? Então esse é Jesus. Jesus te mandou uma solicitação de amizade. Agora é lógico, cabe a você decidir se você aceita ou não. Deu para entender? E se você aceitar, pronto, você está na rede, vamos caminhar junto agora. Aí você se torna um seguidor, você passa a seguir aquele perfil ou aquela página. Ou seja, o que aconteceu com Levi é, Jesus mandou a solicitação, ok? E o 28 é Levi aceitando essa solicitação de amizade. Jesus está dizendo: você quer fazer parte? Hein, você quer caminhar comigo? Hein? O que o discípulo entende? Presta atenção. O discípulo é alguém que sabe discernir aquilo que é a parte de Deus, aquilo que cabe a Deus, mas ele discerne aquilo que também só cabe a ele, não cabe a Deus. O discípulo sabe discernir isso, amados. Presta atenção. Aquilo que cabe a Deus é aquilo que cabe a ele. Por que eu te falo? A multidão é diferente. A multidão pega tudo e joga na conta de Deus e fala: Deus, paga para mim. Alguém que entende completamente diferente. Ele sabe aquilo que Deus cumpriu, aquilo que cabe a ele, mas ele também discerne e diz: não, mas eu preciso interagir de alguma forma. Eu entendo que existem algumas coisas que cabem a mim. E aí é nesse ponto, amados,
que o discipulado, ele começa, ele acontece. Agora, nós estamos nesse versículo aqui, acho que já uns 3 domingos, né, praticamente. 8. E por que eu estou insistindo tanto com vocês nele? Porque esse versículo, ele traz fundamentos. Ele traz questões estruturais para o discipulado. São coisas que parecem ser tão pequenininhas, mas que são coisas que precisam logo no início ali ser feita. Por quê? Porque isso de alguma forma pode comprometer a jornada em algum momento da sua vida, ou pode comprometer o seu discipulado em algum momento. Ou seja, são coisas que nós precisamos agir logo no início. Se a gente deixar para depois, isso pode me complicar em algum momento. Deu para entender ou não? E você sabe que o brasileiro tem uma mania de sempre o quê, irmão? Hein? Como é que a gente é? Hein? Fala, por favor, igreja. Como que o brasileiro é normalmente? Ele vai o quê? Eu vou ver. Já eu vou ver. Depois eu vejo. Não é assim o brasileiro, irmão? Povinho abençoado, né? Eu amo esse povo. Não, depois eu vejo. Ele vai deixando. Aí quando o caldo engrossa, que ele vê com o negócio, aí que ele vai tomar uma ação. Entendeu ou não? Não é assim? Aí que ele vai correr atrás. Eu estou falando, eu sei que está passando algumas coisas na cabeça de vocês aí, não? Você fala, meu Deus do céu. Porque vai deixando, não é? Então o que acontece? No discipulado não é assim, amados. Existem algumas coisas que já precisam ser estabelecidas logo no início do discipulado. Por quê? Porque senão em algum momento vai comprometer. E aí você vai ter que tomar uma decisão muito mais radical ainda. Aí vai ser preciso. Deu para entender? E aí vai ser pior, vai ser mais dolorido. E de repente, é o caso, sabe do que? Biblicamente falando, Abraão, que teve o filho com a Agar, Ismael. Deu para entender, irmãos? Uma coisa é você mandar o sobrinho, outra coisa é você mandar seu filho embora de casa. Deu para entender? Fala a verdade. Amém? Então é crucial você entender isso aqui. E só mais uma questão. Entenda uma coisa, Deus não é alguém que necessita, Deus não é carente, tá? Deus não tem carências. Como se ele precisasse de adeptos, seguidores. Como se ele precisasse de alguém que fala, não, tem ateu no mundo, mas eu acredito em Deus, viu Deus? Como se Deus precisasse, né, de alguém. Irmão, Deus é Deus. Tendo você ou não, ele continua sendo. Por isso que ele, quando ele se manifestou, ele disse, eu sou. Quem é você? Moisés perguntou para ele. Ele disse assim, ó, avisa eles, eu sou. Dizendo assim, eu sou suficiente, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém para me sustentar. Eu não preciso de ninguém. Eu não tenho necessidade de ninguém. Eu sou autossuficiente. Esse é Deus. Amém, amados? Por que eu estou dizendo isso? Porque de repente você pode chegar e falar assim, olha, esse negócio de ser discípulo não é para mim. Não tem problema. Você pode ir para casa, avaliar e falar, não quero isso para mim. Tá bom. Também, fica em paz também. Jesus fica em paz com você também. E vida que segue. Agora, se for, é necessário experimentar e viver todas as implicações do discipulado. E o discipulado já começa como? Como que começa o discipulado? Deixando tudo. Eu falei para vocês e vou tornar a dizer, amados, o discipulado não começa a gente ganhando, começa a gente perdendo. O discipulado já inicia como? Deixando tudo, largando tudo. Seguir a Jesus é nesse nível. É nesse nível. Precisamos entender isso, que o discipulado só vai dar o seu start, o começo é para valer
Em que momento? E ele deixando tudo. Observa aqui, não foi uma declaração em nenhum momento. Aqui está dizendo que ele levantou as mãos e disse: eu aceito Jesus. Não. Foi o quê? Uma prática. Entenda que evangelho, amados, o que vai te validar é a prática daquilo que você vai fazer, ou daquilo que você precisa fazer. Jesus sempre disse, a questão não é se você está ouvindo ou não, a questão é se você está praticando. Porque ouvir, muitos podem ouvir, a multidão ouve, mas os meus discípulos praticam, eles vivem. Amém? Então aí é que está a diferença, amados. Ou seja, é uma vida vivida, é a praxis. Então como inicia? Deixando tudo. Agora, pastor, o que é deixar tudo? Eu já comentei algumas coisas, mas de repente a pessoa pode dizer, mas como assim deixar tudo? Eu tenho que deixar minha casa, eu tenho que deixar meu trabalho, eu tenho que deixar minha família, eu tenho que deixar meu cônjuge, eu tenho que deixar tudo isso. Deixar tudo. E é engraçado porque a gente sempre remete para aquilo que é material, para aquilo que é externo. Você já observou? A gente sempre remete para esse ponto, o externo. Mas o que é deixar? Uma coisa que você precisa entender antes de eu falar é que Cristo e tudo não cabem no mesmo lugar. Ou é Cristo ou é o tudo. Isso não cabe no mesmo lugar, irmãos. Amém? Não cabe. E o que é esse tudo que Jesus está se referindo aqui? Presta bem atenção agora. Tudo que você tem na sua vida e tudo que você almeja ter, qual é o motivo disso? Por que você tem o que você tem? E por que você quer ter o que você deseja ter? Por quê, amados? Vou simplificar ainda mais, vai, vamos simplificar a coisa. Parece meio filosófico, mas... Por que você tem lutado tanto? Ou por que você lutou tanto para ter o que você tem? Por que você se casou? Por que você teve filhos? Por que você tem o trabalho que você tem? Por que você tem a casa que você tem? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Posso dar a resposta? Posso. Por causa de você mesmo. Tudo isso que você tem na sua vida, tudo isso pelo qual você tem lutado, foi pensando em você. Só em você. Pensando naquilo que era melhor para você. Pensando que isso aqui é mais rentável a mim. É mais saudável para mim. A gente se casa por aquilo que eu acho que é melhor para mim. A gente trabalha. Tá dando para entender ou não? Logo, tudo que eu tenho é por causa de mim. Tá ouvindo aí? Tudo que eu tenho é por causa do quê? Logo, quem é o meu tudo? Não são as coisas que eu tenho, sou eu mesmo. Você é o seu tudo. Porque essas coisas pelo qual você tanto tem corrido atrás, a faculdade que você fez, assim vai.
por causa de você. Logo, essas coisas só têm significado por causa de você. Amado, isso é tão verdade que o dia que você morrer vai ficar tudo aí, o povo vai olhar. E para eles não tem sentido. Vão pegar suas roupas, vão vender no LX, no Mercado Livre, vão fazer dinheiro ainda. Vão dar para um bazar. Entende? Coisas que você sim tentou preservar e sabe, que para você tinha significado, mas para quem tem a sua volta não tem significado algum. Então o que nós temos que entender? Que quando a Bíblia diz que ele deixou tudo, não são as coisas que ele tinha, mas era ele mesmo. Deu para entender? O tudo é tudo ou Cristo, ou seja, sou eu ou Cristo. Não cabe no mesmo lugar. Não vai caber no mesmo lugar, amados. O que ele deixou, na verdade? Ele deixou a si mesmo. O que ele abandonou, na verdade? Ele abandonou a ele mesmo. E ao fazer isso, todas aquelas coisas se tornam coisas. Aquelas coisas perdem o significado. E simplesmente são coisas que em um determinado momento da minha vida, ou em uma situação, pode me servir, tem a sua função, mas não passa. Por isso o que nós entendemos, amados? Que nós somos idólatras de nós mesmos. Isso é idolatria. Eu idolatro a mim mesmo. Sabia disso? O meu Deus é como se eu mesmo adorasse a mim mesmo. Por que eu te falo isso? Porque nós somos assim. Se ele chegar para mim e falar: ô pastor, o senhor é uma benção. Deixa eu tirar aqui, filho. O senhor é um homem de Deus. Nossa, como o senhor ministra. Aí eu falo: gostei de ser irmão, rapaz. Inchado, eu sou cheio de si. Gostei desse irmão aqui. Esse irmão é de Deus, irmão. Gostei de ser. A partir de hoje você vai comandar o louvor aqui. Afinal, você vai comandar o louvor, cara. Você é o novo líder aqui do Ministério da Adoração da Graça do Soberano. Até que chega alguém e me contraria. Esse irmão aí, não fica a cara dele, rapaz. Tem alguma trave por alguma coisa, deve ser algum demônio, não sei. Se tem alguma coisa, esse irmão aí, cuidado com ele, viu? Mas eu vou orar, irmão. Esse joelho aqui, quando dobra. Olha eu servindo o meu ego, a mim mesmo. Deu para entender, igreja? Vocês estão entendendo ou não? Eu sou o meu tudo, eu sou o meu Deus, eu sou o Deus de mim mesmo. Queridos, ele deixou tudo. Ou seja, ele deixou a si mesmo. Por causa de quem? De Jesus. Logo, tudo que ele tem se coloca no seu lugar. E sabe o que é interessante? Para o discípulo, é que é o seguinte: as coisas pelo qual nós tanto lutamos, sabe, essa vida que você luta, batalha, é simplesmente para... Então por isso que ela tem um significado muito grande. Só que o discípulo é alguém que já chegou. Porque quem está no topo do mundo? Quem está no topo do mundo? Quem está no topo do mundo? Jesus. Pastor, como é que o senhor disse com tanta clareza? Porque ele diz: eu venci o mundo. Logo, eu já cheguei lá. O discípulo de Jesus é alguém que entendeu que quando ele encontrou a Jesus, ele encontrou o topo do mundo.
Logo, as coisas pelo qual ele tem tanto buscado e lutado, ele não olha mais de baixo para cima. Agora ele passa a olhar assim. Topo. Quem está entendendo aí? É de se refletir isso, né, irmãos? Coisa profunda, né? Por isso que para ele é fácil deixar tudo agora. Porque ele já deixou a si mesmo. Aquela ânsia de chegar no topo do mundo já foi embora. Ele já alcançou. Amém, irmãos? O discípulo é alguém que já alcançou o topo do mundo. Ele fez uma ponte. Por isso que então o discípulo, a partir desse momento, ele pode ter, em certa medida, qualquer coisa, porque aquilo já não domina mais. Deu para entender? Algo só te domina, irmãos, quando você estabelece como algo a ser alcançável. Logo você diz, eu vou fazer qualquer coisa para alcançar isso. Pronto. Aquilo passa a te dominar. O caminho que você tem que seguir dita tudo na sua vida. Quando você não está mais preso a nada, logo você é quem domina. Amém? Deixar tudo é deixar a si mesmo. Amém? E aí quando nós falamos de deixar tudo, sabe uma das coisas que Jesus então ele vai nos ensinar e o discípulo precisa aprender? Esse tempo de pandemia. Guarda isso. Uma coisa que eu mais ouvi nessa pandemia, que eu mais tenho ouvido é essencial, essencial, essencial. Colapso, colapso, colapso. E você vê como é que Deus pode falar com a gente em tudo, não é? Pode ou não pode? O discípulo é alguém que ele vai aprender a discernir entre o que é essencial e o que é excesso na vida dele. Vou repetir, o discípulo é alguém que vai discernir o que é essencial e o que é excesso. O que está a mais. Isso. Presta atenção. E aí, por que eu estou te falando isso? Presta bem atenção. O que tem se falado muito, e se falou demais nessa pandemia, era o seguinte: nós precisamos manter somente os serviços essenciais. Porque se nós não mantemos os serviços essenciais, a saúde ela pode colapsar. O que significa isso? O nosso sistema não consegue suprir a demanda. Ou seja, uma sobrecarga. Colapsou. Deu para entender? Você vai entender isso na sua vida agora. Sabe por que existem muitas pessoas colapsando na vida, irmãos? Como assim? Surtando. Sabe, sofrendo crise de ansiedade. Tendo que tomar aí os psicotrópicos, tarja preta. Sofrendo com insônia. Sabe por quê? Porque elas estão vivendo com excessos na sua vida. São os excessos. Ou seja, são pessoas que estão colapsando, que entraram em colapso, literalmente. E nós estamos vendo isso no mundo, amados, tem sido algo recorrente. Isso aconteceu comigo. Em 24 de outubro de 2017, eu entrei em colapso. Quando eu senti uma dor num fio de cabelo na minha unha, pronto. Eu estou com câncer, fase terminal, achando que eu ia morrer.
desesperado, e eu dizia, não, mas eu não quero morrer, pelo amor de Deus. Uma angústia, algo dentro de mim, que eu não conseguia explicar. O que aconteceu comigo? Colapsei. Porque os excessos que nós vamos carregando, e parte daquilo que a gente tem carregado dentro de nós, amados. As coisas que estão em excesso em nós, irmãos. Tantas coisas que a gente vai carregando, que a gente vai se calando, que a gente vai se fechando. E aí junto disso, entra também o quê? A ambição. Porque eu quero chegar em um lugar, eu quero ser alguém. E aí então a gente vai se submetendo a muita coisa que vai violando a nossa alma. Que literalmente, desculpa a palavra, vai abusando da nossa alma. E a gente vai se submetendo a tudo isso. Esses são os excessos. Quantas coisas nós vamos carregando assim, irmãos? Aí chega uma hora. É um vulcão em erupção. Explode. Deu para entender? Por isso que o convite de Jesus, ele também é: vinde a mim, todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Aleluia. O que é sobrecarga? Estão vivendo com excessos na sua vida. E ele disse, eu vos aliviarei. Então eu digo para você uma coisa, essa noite, 9 de agosto de 2020, às 19 horas e 45 minutos, pode ser um momento em que você decida na tua vida deixar os excessos, largar essa bagagem. Amém? Ou seja, deixar tudo, para que então você possa viver com aquilo que é essencial. Amém. Por isso que eu falo, com uma introspecção, é um exercício interior. É um caminho para dentro, irmãos. É uma jornada para dentro, para depois vir para fora. Entende? Começa aqui, lá dentro, ó. Lá dentro. É aí que começa. E por isso que a multidão, é difícil ela se permitir ser discípula. Porque ela sabe que o negócio é comprometedor mesmo. Como eu tenho dito, o buraco é mais embaixo. Vai mexer em muita coisa. Aí ela não quer. Vai expor muita coisa. Que a gente prefere deixar trancado naquele quartinho, sabe? Vai expor. Vai trazer muita coisa à tona, muita coisa para fora. E aí você vai vomitando aquilo e você sente que tem que colocar para fora. Aí você levanta num dia e fala, rapaz, preciso pedir perdão para fulano. É assim. Aí no outro dia você levanta e fala, rapaz, vou lá pagar. E a vergonha? Mas aí aquela consciência grita e você fala, eu tenho que falar, eu tenho que colocar para fora. Discípulo é assim, irmãos. Aleluia, né? Pelo menos o seu aleluia, irmãos Marina. O discipulado é assim. E ele vai deixando, entende? Ele vai soltando. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Muitos de nós chegamos até a Deus como se a gente fosse enxertando muitas coisas em nós. Sabe um Frankenstein? Entende? Tudo costurado, um ser tudo costurado, um retalho. E aí você vai tirando aquilo. E tira, e arranca. Amém? Você vai arrancando até você ficar nu. Nu. Sabe?
diante de Deus, nu. Mas agora com uma consciência pacificada. Não tenho mais vergonha de andar. Não tenho mais nada a esconder. Não tenho. Amém? Aleluia. Para isso você precisa entender o que é essencial. Só que quando a gente fala o que é essencial, as pessoas entendem assim. Então quer dizer que eu tenho que viver com quase nada? Não, filho de Deus. Não é isso. Não é viver com quase nada. Porque se fosse viver com quase nada, a Bíblia teria dito, e ele deixou quase tudo. Ou, e ele saiu com quase nada. Não foi quase, foi tudo. O que é essencial, pastor? Irmãos, essencial está ligado à essência. Ou seja, o discípulo disseram o que é essencial para ele. Como assim? Aquilo que se conecta com a essência dele. Quer dizer, se isso faz parte da minha essência, eu trago. Não faz, eu descarto. Por isso que o apóstolo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, para mim, algo pode ser benéfico, mas para você não. Entende? Por quê? Porque não compõe a tua essência. Deixa eu ser mais claro. O discípulo vive com o essencial, ou seja, com aquilo que corresponde ao propósito que Deus colocou na vida dele. Logo, o discípulo é alguém que não vai mais perder tempo com coisas que não correspondem ao propósito de Deus na vida dele. Deu para entender? Ou seja, discípulo não perde mais tempo com futilidade, coisas fúteis. E coisas fúteis, não é só você ficar assim no Netflix, não. E ficar lá assim, ó, nas redes sociais, 2, 3 horas. Não. É tudo aquilo que não está ligado ao meu propósito. Isso se torna fútil para mim. Logo, amados, eu perco tempo. Está dando para entender ou não? Quem está entendendo aí? Amém, amados? Então, o essencial, presta bem atenção. É tudo aquilo que corresponde à sua essência. E o discípulo é alguém que vai discernir, isso é essencial ou é excesso? Tá mais. Porque agora eu não quero mais carregar isso comigo. Eu quero somente o que é essencial. Amém? Quem está entendendo aqui? Tenho para entender, discípulos. Jesus vai te ensinar isso. Ele vai te mostrar isso. A você viver com o que é essencial. Quantos... Faltou meu... Voltou. Amém, queridos? Então que você possa sair daqui hoje, mas, sabe, se exercitando e pensando, o que eu tenho trazido na minha vida de excesso? E qual é o essencial que eu tenho deixado? Tem coisas que você vai ter que recuperar. Tem coisas que você vai ter que deixar. Tem coisas que você vai ter que começar. E assim vai. Por isso é gostoso demais de discipular. Não é uma coisa estática. Amém? É maravilhoso. É muito bom. Amém? E se você assim caminhar. E aí eu preciso falar sobre isso, é lógico. Isso vai facilitar a sua jornada quando você carrega o que é essencial. Às vezes você não está conseguindo avançar porque você está com excesso. Quem já viajou aqui? Já viajou de avião? O que acontece se tiver com excesso de bagagem? Eles vão liberar você? Pode ir. Não. Filho, tem que acertar aqui, pagar a taxinha, sabe? Taxa. Ei, Brasil. Paga uma taxinha, porque é excesso de bagagem. Tem gente que está estagnado aí, irmão, numa alfândega, porque está com excesso de bagagem. Então a vida não avança. Amém? Aí você escolhe, você quer pagar a taxa e carregar essa bagagem, ou você vira e fala, não, quero não, deixa para lá. Vou seguir minha jornada. Vou avançar.
Não, não. Olha, esse excesso não merece tudo isso. Perder tempo com isso? Ah, não. Vou continuar a minha jornada. Amém? Vou continuar a minha jornada. Quantos vão continuar a sua jornada? Eu vou avançar. Amém? Às vezes você não está avançando porque tem excesso de bagagem. Está sendo cobrado isso aí. Está sendo cobrado. Amém? Vamos orar, discípulos.